Alegria em ver cada um de vocês aqui nessa manhã. Não existe outro lugar mais precioso, mais gostoso de estar do que na casa do Senhor juntamente com os irmãos. Vamos hoje estudar o livro de Jonas no capítulo 3. Nós já vimos o capítulo 1 e também o capítulo 2. E vamos hoje no capítulo 3. Apenas esperar todos saírem ali. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu já vou falar um pouco melhor sobre o assunto do livro, e principalmente do capítulo 3, mas eu confesso que eu me sinto muito parecido com relação ao capítulo, porque Jonas, ele é um pregador indigno, totalmente indigno de ser utilizado pelo Senhor. Ao mesmo tempo que ele utiliza uma palavra tão simples, e ainda assim Deus usa a sua palavra para poder ser eficaz. Meus irmãos, esse é exatamente o meu sentimento. Eu me sinto totalmente indigno, totalmente pobre, totalmente necessitado do Senhor. E essa palavra é tão simples, mas, meus irmãos, é a palavra de Deus. E eu sei que ela vai trazer o fruto que Ele quer que ela traga, para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, o texto diz assim, Jonas capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, quero ressaltar aqui, meus irmãos, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amém, meus irmãos, vamos orar apenas mais uma vez? Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por podermos nos reunir no santo e doce e precioso nome do Seu Filho Jesus Cristo. E obrigado por termos essa liberdade, Pai, de abrirmos a Tua santa palavra para aprender o que o Senhor quer nos ensinar. E pedimos, Pai, de que tudo o que nós vimos nesta manhã, que o Seu Filho, Pai, Jesus Cristo, Ele esteja em total evidência para nós. Pedimos que nós, que já cremos no Senhor, que sejamos totalmente edificados, para Te glorificar. E também, Pai, para que a Sua igreja seja abençoada e edificada. E também clamamos para que aqueles que nesta manhã, Pai, ainda não creem no Senhor genuinamente, que eles possam se arrepender e crer, Pai, sabendo que apenas em Cristo Jesus eles podem encontrar salvação. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, diz a história, ou também uma lenda, nós não sabemos, que quando Lourenço de Médici, um ditador de Florença do século XV, ele estava para morrer, ele convocou um pré-reformador muito famoso que temos na história, um homem chamado Savonarola, para que ele pudesse confortá-lo em seus últimos dias de vida. Savonarola chega até ele e fala assim: Senhor, Deus é bom, Deus é misericordioso, e Ele pode perdoá-lo. Basta você fazer 3 coisas para que você possa alcançar o perdão de Deus. E ele perguntou: Savonarola, o que são essas 3 coisas?
E esse sacerdote respondeu: primeiro, você tem que ter uma fé segura nas misericórdias de Deus. E Lorenzo responde: mas eu tenho isso. E Savonarola replicou: segunda coisa que você tem que fazer, você tem que restituir as liberdades de Florença, mesmo que faça pelos bens dos seus filhos que ficam na sua partida. Lorenzo, relutantemente, naquele momento não queria, mas ele acaba concordando com isso. E teve uma última tarefa que Savonarola passou para Lorenzo, que foi: você deve restaurar todas as liberdades de Florença. E diz a história que Lorenzo, tomado por raiva e tomado por ira, ele se vira para a parede como se dissesse que prefere ir ao inferno do que se arrepender de verdade. Meus irmãos, se estamos perante uma história, estamos perante uma lenda, isso é discutível. Mas uma coisa que nós podemos aprender é que essa história, ela explica muito bem acerca da natureza do verdadeiro arrependimento. Quando nós somos deixados por nós mesmos, todos nós somos como Lorenzo, por assim dizer. Quando nós temos a chance de nos arrependermos, aquilo que nós faremos, irmãos, é nos virarmos para a parede, com ira, e negarmos nos arrependemos. Isso nos mostra, meus irmãos, que o arrependimento não é uma possibilidade, ele é uma impossibilidade quando deixados por nós mesmos. Outra coisa, meus irmãos, segunda coisa que essa história nos ensina, é que o arrependimento, ele não basta você confessar com a sua boca que você crê na misericórdia de Deus. Não basta apenas você falar: eu sou um cristão, eu sou crente, eu creio na palavra de Deus. Não, tem que ter fruto. A sua vida tem que mostrar que de fato você um dia se arrependeu da sua condição e creu no Senhor Jesus. Quando deixados por nós mesmos, nós nunca iremos nos arrepender. C.S. Lewis, um autor cristão que escreveu as Crônicas de Nárnia, em um dos seus clássicos, chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é um livro muito interessante, em que ele conta sobre como que Satanás ele atua na vida das pessoas para poder fazer com que elas cada vez mais se afastem de Deus. E nesse livro ele fala que existe um demônio chamado Mal Danado, e ele vai tirar férias. E ele chama o seu sobrinho, chamado de Verme Lindo, uma brincadeira, e ele começa a ensinar o seu sobrinho sobre como que ele tem que atrapalhar os seres humanos a, de alguma forma, alcançar a salvação. E Mal Danado, ele ensina para o seu sobrinho que a melhor forma de fazer com que um ser humano cada vez mais esteja na perdição é cada vez mais trabalhar no seu coração a indiferença. E Mal Danado, ele conta-lhe uma situação em que ele vê um homem na biblioteca de Londres, e esse homem está ali, lendo um livro, e ele começa a ter um senso da realidade, começa a ter um senso da vida, ele começa a ler um livro ali, e ele começa a entender o quanto os seres humanos são maus, são pecadores, e começa a ter algo no seu coração sobre como que ele de alguma forma precisa ser salvo. Mas Mal Danado vai na sua cabeça, vai no seu coração e começa falando: não pense nisso, vai para a hora do almoço, vai descansar, você está muito cansado. E agora Mal Danado lembra esse homem que ele precisa ir para casa para poder trabalhar, e ele sai ali da biblioteca, ele vai almoçar, no meio do caminho ele encontra um jornaleiro, até que ele vai para casa, e ele esquece do arrependimento que estava nascendo em seu coração. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, que o Deus dessa era, a saber, Satanás, ele tem cegado o entendimento dos descrentes. O apóstolo também fala em Efésios 4, do verso 17 a 19, que os gentios, aqueles que não têm ainda uma vida regenerada no Espírito, vivem na vaidade dos seus pensamentos. O entendimento é obscurecido, vivem na ignorância, na dureza do próprio coração, são insensíveis, diz o apóstolo Paulo. E, meus irmãos, é assim que nós somos por natureza. Portanto, se nós estamos perante uma impossibilidade, que é o arrependimento, a única esperança que nós temos de nos arrependermos de verdade é se Deus, na sua graça, nos conceder o dom do arrependimento. Porque a palavra fala que o arrependimento é um dom. Se nós abrirmos o texto em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versos 24 a 26, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele fala exatamente isso. E diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem,
na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Meus irmãos, vejam que Paulo ele usa aquele jargão muito famoso no nosso meio de que os descrentes estão amarrados pelo diabo. E estão amarrados mesmo. Mas que tipo de amarra que é essa amarra que Satanás faz com os descrentes? Eles estão em amarras que eles perdem a sensatez. Eles perdem o conhecimento da verdade. Meus irmãos, a única solução que nós temos para poder romper essa amarra é se Deus conceder o dom do arrependimento. Agora veja que Paulo ele traz uma outra questão no mesmo texto. Ele fala que se por um lado o arrependimento só pode, de fato, ser alcançado por nós quando Deus nos dá do arrependimento, ele fala que esse dom ele é dado no momento em que a palavra é pregada. Então, de um lado, meus irmãos, nós temos um Deus que opera, que ele dá o dom do arrependimento, mas de outro é pelo meio de graça da pregação que nós podemos nos arrepender. E é isso que todos nós estamos incumbidos pelo Senhor. Meus irmãos, se no seu trabalho ninguém pregar o evangelho, se na sua casa ninguém pregar o evangelho, como que vão ser salvos? Então é a nós, irmãos, que Deus incumbe para que o evangelho seja pregado e, consequentemente, o próprio Deus dê o arrependimento. E, irmãos, por que tudo isso? Porque é exatamente isso que nós vemos no capítulo 3 do livro de Jonas. Em Jonas 3, nós vemos um dos maiores avivamentos de toda a história. Deus está salvando os ninivitas. Nós não creríamos nisso se não estivesse na Bíblia. Porque, irmãos, Deus salvou uma nação inteira. Agora, olha só o verso 10 do capítulo 3 de Jonas. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Irmãos, Deus salvou todo aquele povo. E para a gente poder recapitular, antes da gente entrar de forma mais profunda no texto, a gente já viu o capítulo 1 de Jonas, já vimos também o capítulo 2, e ambos capítulos podem ser comparados, meus irmãos, à história do filho pródigo, do filho que sai da casa do seu pai e tem que passar por todo um processo de sofrimento para que ele possa voltar até o Senhor. E o texto fala isso no capítulo 1, que Jonas ele estava na sua terra e Deus o convoca para que ele pregue até Nínive contra aquele povo. E o texto fala que Jonas ele se nega a isso. E o texto começa a falar, com um jogo de palavras em hebraico, tentando mostrar que Jonas cada vez mais ele vai de mal a pior. O texto fala, por exemplo, irmãos, no capítulo 1, no verso 3, que Jonas ele desceu a Jope, ele saiu da sua terra e foi até Jope, que era uma outra cidade. No versículo 5, ele desceu ao porão do navio. Depois, no capítulo 2, verso 6, o texto fala que ele desceu à profundeza dos montes. A ideia aqui, irmãos, é que Jonas está num espiral decadente sem volta. E nós vimos as consequências que esse homem passou. No verso 4 do capítulo 1, o Senhor lançou uma grande tempestade no barco em que ele estava. No verso 5, agora os marinheiros começam a lançar coisas para fora do barco para talvez o barco não afundar. Até que no versículo 15, o próprio Jonas ele é lançado para fora do mar, para fora do barco, para dentro do mar. Meus irmãos, Deus queria tratar com esse homem, para que ele, por meio dessa experiência de confinamento, de solitário, ele pudesse de fato se arrepender. E Jonas, dentro da barriga do grande peixe, ele descobre finalmente qual é o tema do seu livro, que está no capítulo 2, que é: ao Senhor pertence a salvação. Aquilo que os marinheiros já tinham descoberto no capítulo 1, Jonas aprendeu só depois que somente ao Senhor pertence a salvação. E vimos depois, no final do capítulo 2, que Jonas ele foi vomitado pelo peixe, porque ele era simplesmente intragável. Mas, irmãos, apesar de sofrer de tantas formas, ele teve uma experiência da graça do Senhor, para que pudesse ser preparado por Deus para poder pregar essa mensagem ao povo ninivita. E agora nós temos um Jonas diferente, não ainda no coração, mas na atitude, um Jonas diferente. E nós começamos, irmãos, no primeiro bloco, dos versos 1 a 4. Vamos aqui ler rapidamente, para a gente poder lembrar o que o texto fala. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus.
e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Irmãos, glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Logo no começo, quando nós lemos o texto, nós já aprendemos que novamente veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo. Meus irmãos, é muito interessante pensar que o livro de Jonas ele é um paralelo. Se você pegar Jonas 1 e Jonas 2, você vai ver que aquilo que está como conteúdo é muito parecido com Jonas 3 e Jonas 4. Então, o que Deus disse a Jonas quando ele não queria obedecer ao Senhor é exatamente a mesma coisa de quando Jonas já tinha se arrependido. Isso nos mostra, meus irmãos, logo de cara, que Deus é um Deus de segundas chances. Deus ainda queria usar Jonas, ainda queria usá-lo. Então, logo no começo, nós vemos, irmãos, que Deus queria que aquele homem pregasse aquela palavra àquele povo ninivita. Segundo ponto, irmãos, nós vemos aqui o valor imensurável da graça de Deus em nossas vidas quando Ele nos disciplina, porque Jonas foi disciplinado. E através da disciplina que Deus trouxe para a sua vida, ele de fato se arrependeu. Em Hebreus capítulo 12, o texto nos mostra que no primeiro momento a disciplina, ela não traz alegria, ela traz sofrimento. Aquele que está sendo disciplinado, ele tem ali o seu sofrimento por conta da disciplina. Mas depois, aquele que é exercitado pela disciplina, ele vai ter frutos de justiça. E me parece, meus irmãos, que falar em disciplina hoje em dia é uma coisa fora de moda. Porque nós vivemos numa época marcada pelo triunfo terapêutico, aonde, mas como assim isso é pecado? Quem disse que você não pode fazer isso ou falar isso? Nem Deus pode falar isso que você não pode fazer. Você tem que se sentir culpado pelo que você faz. Tudo é relativo. É você que decide o que você faz em sua vida. E apesar dessa época em que nós vivemos nesse tempo, meus irmãos, nós aprendemos com Jonas o valor imensurável da graça divina de Deus em nossas vidas, quando Ele nos disciplina. E, meus irmãos, aprendemos também que é importante nós congregarmos numa igreja local. Deus com certeza nos disciplina com as circunstâncias. Assim como Jonas foi engolido por um peixe, também podemos passar por situações no trabalho e em outros lugares para poder aprender. Mas Deus utiliza a igreja para isso, aonde nós podemos, na membresia, congregar com os irmãos, confessar os pecados, através do discipulado. É no olho a olho, é no um a um, irmãos, que Deus ele traz a disciplina para que possamos ser edificados e transformados por Ele. Em segundo lugar, e eu queria retomar o que eu falei, é que nós aprendemos que Deus é um Deus de segundas chances, e meus irmãos, glória a Deus por isso. É importante falar que nem sempre Deus dá segundas chances. Anjos pecaram e eles não podem se arrepender. Adão e Eva pecaram e eles não puderam retornar ao Éden. Moisés e Arão pecaram e eles não entraram na terra prometida. Ananias e Safira pecaram e foram fulminados pelo Senhor. Mas graças a Deus, por histórias como a de Jonas, em que nós aprendemos, irmãos, que Deus também é um Deus de segundas chances. Meus irmãos, por que vocês acham que você e eu estamos aqui nessa manhã? Por que será que nós ainda escutamos a mensagem? Por que nós temos irmãos ao nosso lado? O tempo todo, Deus nos dá a possibilidade, nos chama, irmãos, a nos arrependermos. Então aprendemos também com Jonas que Deus é um Deus de segundas chances. No verso 2, temos aqui a ordem que ele deveria agora, no verso 2, que fala: dispõe-te, vai, grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Mais uma vez, existe algo mais que Deus quer nos ensinar, que é o quê? Que aquele que prega, ele não prega o que ele quer pregar. O pregador, ele não é alguém que tira da cartola, deixa eu ver o que eu vou falar essa manhã, essa tarde, essa noite, para aqueles que me escutam. Não. O pregador tem que falar daquilo que Deus quer que ele fale. E o texto fala aqui, irmãos, o verbo no grego que é utilizado, onde dispõe, vai, grande cidade de Nínive, é como se fosse tem uma entonação de um arauto convocado por Deus para poder ir com urgência para poder pregar para aquele povo. E é assim para nós, irmãos. Temos urgência em pregar o evangelho, para que as pessoas se arrependam e creiam no Senhor. E nós aprendemos, irmãos, também com isso, que o ministério da pregação, ele não é apenas teológico. O ministério da pregação, ele é geográfico. Irmãos, é olho no olho, é presença, é escutar.
Deus queria que Jonas estivesse no meio daquele povo para poder falar para eles, naquelas esquinas, naqueles guetos, no meio daquelas famílias totalmente complicadas. E, irmãos, é uma palavra totalmente contra a cultura de hoje em dia, onde é tão comum a gente só escutar a pregação e também ser pastoreado por WhatsApp, por e-mail, por YouTube. Então, irmãos, o ministério da pregação, ele é presença, é olho no olho. E vemos aqui, irmãos, posteriormente, que o texto fala que levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. E quando voltamos para o capítulo 1, o texto fala ali, irmãos, que a maldade daquela cidade, daquele povo, subiu até Deus. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a cidade de Nínive ela era importante para Deus. Isso é uma coisa muito curiosa. É legal pensar que no Antigo Testamento as cidades eram um local de proliferação da maldade, aonde o pecado acontecia de forma intensa. A primeira cidade, por exemplo, que foi construída por Caim, lembra? A cidade que ela foi construída a leste do Éden. Agora Caim ele foge da presença do Senhor depois de ter pecado, e ele constrói um local para que ele possa ser protegido, sem ser por Deus. Logo depois temos em Gênesis 11 a Torre de Babel, aonde houve ali a proliferação da maldade. Eles queriam a autoglorificação, a autoexaltação. Logo depois temos na Bíblia, em Gênesis 19, Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, por horas na Bíblia, as cidades são lugares de proliferação da maldade. Porém, o texto fala que até Nínive era uma cidade importante para Deus. Mais tarde, em Jeremias 29, nós aprendemos, o texto fala que aqueles que estavam na Babilônia deveriam se colocar, meus irmãos, perante a cidade para que ela pudesse ser abençoada, para que houvesse paz na cidade. Eles não deveriam, como diz o texto, se colocar entre guetos, se esconderem. Isso mostra para nós que nós, como cristãos, temos que buscar a paz na cidade. Claro que sem comprometer a nossa fé. Cidades são importantes no plano de Deus. E isso tem algumas implicações para nós, da vida local da igreja. O texto vai falar, por exemplo, que Nínive demorava 3 dias para poder percorrer essa cidade. Também fala no capítulo 4 que aquela cidade ela possuía 120 mil habitantes. Alguns estudiosos, isso é quase que um consenso, fala que 120 mil habitantes, na verdade, eram crianças, porque no capítulo 4 de Jonas, vai falar que esses 120 mil, na verdade, eram pessoas que não sabiam distinguir da mão direita para a mão esquerda. E entende-se que eles eram possivelmente crianças, por isso que não conseguiam distinguir entre uma mão e outra. E mais ou menos, irmãos, alguns estudiosos vão falar que aproximadamente existiam naquela cidade 600 mil pessoas. Meus irmãos, quase uma Londrina. E o verso 4 é surpreendente. Vai dizer que Jonas começou a percorrer a cidade proclamando a palavra do Senhor. Meus irmãos, que cena maravilhosa. Jonas, ele tinha acabado de sair da barriga do grande peixe. Ele tinha acabado de ser vomitado. Ele estava sujo, estava fedendo. A sua cor de pele era diferente, meus irmãos. O seu sotaque era diferente. Ele entrava em Nínive quase como se fosse um judeu entrando numa Alemanha nazista. Esse é o cenário dessa história. E a palavra de Deus fala que Jonas proferiu apenas 5 palavras no hebraico. Apenas 5 palavrinhas foram faladas por Jonas ali. Que foi, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Meus irmãos, que marco histórico a pregação de Jonas. Que marco histórico. Apenas 5 palavras e toda aquela cidade se converteu. Toda aquela cidade. Quanto tempo levou a pregação de Jonas? 1 minuto? 30 segundos? E ainda assim, meus irmãos, o resultado em questão de salvar a alma surpreendente. E eu sei como que talvez a gente pode ser pragmático nessa parte e começar a analisar Jonas para poder perceber o que a gente pode extrair para poder fazer com que a nossa pregação ela seja eficaz como a dele. A gente pode falar assim, por exemplo, Jonas ele era um pregador raiz. Ele não pregava no púlpito de uma igreja, ele ia para a praça pública, para a cidade. Esse é o tipo de pregação que Deus abençoa. É a pregação que se esguela, que vai para as pessoas lá fora, lá para fora. Não. Jonas tinha uma pregação simples, objetiva, de fácil entendimento. E é por isso que aquelas pessoas creram naquela mensagem. Na verdade, não. Na verdade, o povo de Nínive passava por uma situação economicamente, socialmente delicada.
Então os corações deles estavam propícios a crerem na mensagem. Não, na verdade não é isso também. Na verdade, ele foi simples, ele foi muito objetivo, a mensagem também foi fora da cidade. Meus irmãos, pensar dessa forma é não entender o que o capítulo 3 de Jonas quer nos ensinar. Que Deus utiliza meios improváveis para poder fazer com que aqueles que Ele chama ao arrependimento sejam salvos. Deus quer nos ensinar, meus irmãos, que não foi Jonas, não foram os profetas, não foram os apóstolos, não seremos nós, mas em Deus reside todo o poder para que os descrentes possam crer no Senhor e serem salvos. E somente no Senhor. Deus é a causa, Deus é o motor disso tudo, Ele é o agente. Meus irmãos, é exatamente isso. Jonas também, ele não é um modelo de evangelismo que nós temos que seguir, como se nós temos que ser exatamente iguais a Jonas. Meus irmãos, novamente, o texto quer nos ensinar que Deus utiliza meios improváveis para fazer com que os seus eleitos sejam salvos. Outra coisa também importante, meus irmãos, é que hoje em dia se fala muito em métodos de plantação de igreja. O que eu posso fazer para a minha igreja poder ter muitos membros? Para ser uma igreja rica? Existe uma conferência, que ela foi uma conferência criada nos Estados Unidos, e ela foi trazida aqui para o Brasil, chamada City to City, que é uma conferência que fala sobre plantação de igreja. E essa conferência, meus irmãos, eles levam diversos pastores para poder falar sobre esse assunto, e meus irmãos, é cada aberração que aparece lá. Existe inclusive um pastor londrinense, que eu não posso falar, e fiquem tranquilos, não é um dos nossos, mas existe um pastor londrinense, meus irmãos, que ele foi nessa conferência, para vocês terem uma noção, e ele falou que para poder fazer com que a igreja dele crescesse, ele tirou o culto de doutrina na quinta-feira e colocou o culto de libertação de demônios. Ele tirou o culto de oração da terça-feira e colocou o culto de milagres. Meus irmãos, hoje se fala muito em métodos de plantação de igreja. Mas, meus irmãos, nós só poderemos estar reunidos como hoje, crendo no Senhor, porque em Deus reside esse poder. Eu nunca vou me esquecer de quando eu tinha acabado de conhecer o Senhor, tinha acabado de ser convertido por Ele. Eu tinha acabado de vir para a PIBIC Londrina para poder membrar, e foi a primeira ceia que eu participei. E eu lembro que a igreja estava lotada de irmãos, o estacionamento estava cheio de carros, a rua estava cheia de carros, e meus irmãos, eu não acreditava no que eu estava vendo. Pessoas vindo ao culto. Você se acostuma com isso ainda hoje em dia? Meus irmãos, olhem para o lado de vocês. Os irmãos aqui hoje pela manhã, os irmãos pela noite, quarta-feira que vem culto de oração, sábado que vem culto de jovens. Meus irmãos, nós não controlamos os resultados disso tudo. Nós não controlamos o avivamento, nem o arrependimento, e ainda assim, Deus controlando o que faz com que esse povo se reúna. Meus irmãos, é um milagre isso para nós e motivo de alegria. É algo sobre o qual nós não podemos nos acostumar. Isso é maravilhoso demais. No versículo 5, irmãos, o texto vai falar que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E esse é um dos versos mais debatidos de todo o livro, porque alguns vão falar, e meus irmãos, o negócio aqui é feio, teólogos bons, comentaristas bons, homens de Deus que eu gosto, vão falar que, na verdade, o texto não quis dizer que eles creram em Deus, mas vão falar que eles creram na mensagem de Deus que eles seriam destruídos. Ou seja, eles olharam, escutaram ali a mensagem de que seriam destruídos, e pensaram, bom, deixa eu me arrepender aqui nesse primeiro momento, para talvez Deus me condenar. Até porque o texto, a palavra em Deus, a palavra Deus aqui não é Yahvé, que é o Deus pactual, é Elohim. Então eles utilizam de alguns argumentos para poder falar que na verdade eles não creram em Deus de fato, eles creram na mensagem da destruição. Porém, irmãos, a pergunta que eu faço é, como que o melhor intérprete de toda a Bíblia, ele entendeu esse texto? Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 41. Jesus disse assim, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas.
Meus irmãos, se Jesus disse que eles se arrependeram, como que nós podemos discordar? Ele disse que ele morreria, e disse também que ele iria ressuscitar, e ele fez isso. Não é certo que se ele disse que eles se arrependeram, eles de fato se arrependeram? Então, de fato, eles se arrependeram. O que talvez nós podemos pensar aqui é que esse arrependimento ele teve um tempo que ele durou. Porque depois de 30 anos, o povo ninivita estava atacando o povo de Israel novamente. Então, o arrependimento que eles tiveram foi por um período de 3 décadas aproximadamente. Mas eles de fato se arrependeram, como diz o texto. E o texto continua falando, meus irmãos, que eles clamaram jejum, vestiram-se panos de saco, desde o maior até o menor. Aqui é muito curioso o texto, porque o povo ninivita eles tinham uma forma muito diferente de se expressar religiosamente falando. Eles não costumavam jejuar, não se colocavam em panos de saco. Eles costumavam sacrificar alguns animais específicos, outro tipo de holocausto que eles faziam. Então, muito possivelmente, irmãos, Jonas, além de falar para eles daquela palavra de Deus, sobre a destruição que cairia sobre aquele povo, Deus os ensinou como que eles poderiam manifestar um ato de arrependimento para com Deus. Eles se vestiram com roupas feitas de pano de saco. Irmãos, que humilhação. A palavra de Deus entrou em todos os corações daquela cidade, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, do rico ao pobre, daquele que menos tinha entendimento até aquele mais sábio. Mas o verso 6, meus irmãos, o verso 6, ele é maravilhoso. O verso 6 diz: chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Meus irmãos, que palavra! A palavra de Deus agora, irmãos, ela transpassou o palácio, um lugar protegido, transpassou aquela guarda real e chegou até o coração do rei. O texto fala, meus irmãos, que o rei se levantou do seu trono. Sabe por quê? Porque agora chegava um outro soberano, maior do que ele, e Yahvé estava chegando. Meus irmãos, quando Yahvé chega, quando o Senhor dos Senhores ele chega, não existe rei que fique sentado, todos se colocam de pé. Não existe rei, autoridade, poder neste mundo que não se dobre perante o nosso Deus. E meus irmãos, para mim esse texto foi um texto de tanta alegria, tanta alegria. Existe um homem de Deus que ele tinha uma frase bem significativa, que ele falava assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas apenas Deus quer ser menino. Meus irmãos, a nossa natureza é que nós queremos ser deuses, nós queremos ser reis. Mas, irmãos, quando Deus chega, não tem como nós ficarmos sentados. E glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque se nós fôssemos deixados por nós mesmos, como vimos no começo da história, meus irmãos, nós nunca escolheríamos o arrependimento. Nunca escolheríamos nos arrependermos. Nunca escolheríamos. Mas porque chega um outro soberano, meus irmãos, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus, nós nos dobramos. E para mim foi motivo de muita alegria esse texto, porque quantas não são as vezes que mesmo sendo filho de Deus, o meu coração se coloca em rebeldia contra o Senhor. Mas no tempo certo, eu sou conquistado pelo Senhor. E tenho certeza que vocês, irmãos, que creem no Senhor também são assim. E é importante lembrar, irmãos, que assim como Deus fez com que esse soberano saísse do trono, Deus ainda controla Trumps, Deus ainda controla Bolsonaros, Deus ainda controla Morrisons, ainda controla Elizabeths, ainda controla Bidens, ainda controla Lulas. Deus tira e coloca do trono quem Ele quiser, porque apenas a Ele cabe todo o poder. Ele chegou perante um dos reis mais cruéis de toda a história, e esse rei saiu do seu trono. E agora no verso 7, o texto fala que esse rei, ele fez se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas eu vou beber uma água aqui rapidinho, irmãos. Meus irmãos, todo mundo, toda aquela nação, toda,
dos seres vivos, dos homens aos animais, todos deveriam estar ali sendo humilhados perante o Senhor. Eu fico pensando que esse rei, talvez no nosso tempo, ele seria rechaçado, porque hoje em dia a forma como os animais são tratados, você sabe disso, né? Hoje em dia cachorro ele tem bipolaridade, cachorro sofre de TDAH, cachorro tem depressão, o cachorro hoje em dia dorme na sua cama, come sua comida, você chama ele de filho. Mas o texto fala, irmãos, que o arrependimento foi tão grande que até os animais deveriam ser colocados nessa situação de humilhação. Não só isso, no verso 8 fala também que até homens, mulheres, crianças e velhos, todos deveriam se cobrir de pano de saco, inclusive também os animais. Jejum para todo mundo, alimento e água, e também pano de saco. Temos aqui, irmãos, um monarca totalmente desesperado pela misericórdia divina. Chega então o terceiro item do decreto do rei, que é que esse povo deveria fortemente clamar a Deus. E por último, eles eram obrigados a se converter, cada um do seu mau caminho. Porque nas suas mãos havia muita violência, aqui como diz o texto. E se converterão cada um do seu caminho mau e da violência que há nas suas mãos. E aqui nós aprendemos qual que era o grande problema da cidade de Nínive, que era a violência que havia em suas mãos. Lembra que o texto no capítulo 1 do livro de Jonas, o texto fala que a maldade de Nínive chegou à presença do Senhor. E que maldade que era essa? Agora o texto vai falar. Que entre eles, de um para com os outros, havia maldade, violência entre eles. Não apenas contra outras nações, mas mesmo entre eles havia toda essa maldade. E 4 ordens foi decretada, demonstrando agora o desespero dessa nação. E aí vem o verso 9, meus irmãos, que é um verso muito lindo para mim, porque mostra um arrependimento profundo da parte desse rei. Porque ele falou assim: quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Meus irmãos, quem sabe? O arrependimento genuíno, o arrependimento que é verdadeiro, meus irmãos, ele parte de uma consciência culpada. Aquele que se arrepende de forma genuína, ele se sente indigno do favor divino. Pessoas que se arrependeram de verdade não barganham com Deus, não exigem nada de Deus. O rei, ele não chega para Deus e fala: restitui, eu quero de volta o que é meu. Ele não fala, por exemplo: mas Deus, eu sou mais puro do que ouro de Ofir. Ele não vira para Deus e fala: Deus, eu estou no centro do seu coração. Ele não fala para Jesus: ah, Jesus, eu te dou uma chance para entrar no seu reino, eu te dou uma chance para entrar na sua vida. Ele entende que ele quem precisa de uma chance. Ele sabe que se Deus não mudar a vontade dele para com o povo ninivita, eles serão destruídos pelo Senhor. E eu me pergunto, e é uma reflexão que nós podemos fazer aqui como comunidade, é se nós, que somos filhos de Deus, nós temos experimentado de um arrependimento genuíno como esse. Será que frente ao pecado, meus irmãos, os nossos pecados, as injúrias que cometemos contra o nosso Senhor e Salvador, será que esse é o tipo de arrependimento que nós temos? É esse tipo de culpa que nós sentimos? Pois o texto fala que isso foi o que o rei teve no fim das contas. E sabemos, irmãos, agora a partir do verso 10, que podemos clamar a Deus, porque eles clamaram a Deus. E o texto vai falar assim no verso 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não os fez. Irmãos, Deus, ele não mudou de ideia quando eles jejuaram. Deus não mudou de ideia quando eles fizeram que os animais jejuassem. Deus não mudou de ideia quando eles se colocaram dentro de pano de saco. Deus mudou de ideia quando Deus percebeu que eles mudaram o seu mau caminho. Ou seja, irmãos, o que nós podemos aprender essa manhã é que o verdadeiro arrependimento, ele produz bons frutos.
Irmãos, é para isso que nós somos chamados. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, um arrependimento genuíno traz boas obras. Eu não quero falar, meus irmãos, que nós temos que repensar. Não, essa manhã eu estou repensando se eu sou salvo ou não. Não, irmãos. O Espírito Santo ele testifica que nós que somos filhos de Deus. Mas é importante nós pensarmos se as nossas obras elas têm condizido com a nossa salvação. Se o nosso arrependimento perante o pecado tem sido genuíno, porque o texto fala que eles se arrependeram de verdade e por isso o seu mau caminho mudou. E foi a partir desse momento, meus irmãos, que Deus viu o que fizeram e Deus mudou de ideia. Por exemplo, João Batista com os fariseus e saduceus, certa vez apareceram para João Batista e ele falou assim: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. Lê a história de Faraó, por exemplo, Êxodo capítulo 5, Faraó fala assim: eu pequei contra o Senhor, ele é justo e nós somos ímpios. Mas logo em seguida, o texto fala que Faraó tornou a pecar e endureceu o seu coração. Veja o arrependimento do rei Acabe, por exemplo. O texto fala que quando Elias deu a mensagem de que não somente ele morreria, mas sua esposa também, Acabe ouviu essas palavras e diz o texto que ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e dormia dentro do pano de saco. Mas o texto diz que não houve outro rei tão abominável quanto Acabe. Diz o profeta Joel ao povo de Israel: chega de rasgar as roupas, rasguem o coração. Irmãos, é possível nós jejuarmos. É possível nós termos a confissão de fé correta. É possível mostrarmos certa humildade. É possível conhecermos um pouco de Bíblia e teologia, mas se nós não tivermos o arrependimento verdadeiro, irmãos, do que adianta? E claro, irmãos, outro ponto importante também aqui é que eu acho que eu não tenho que entrar no mérito de que o texto aqui fala, por exemplo, que Deus, no última perícope, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Eu não acho que eu tenho que entrar aqui no mérito de que Deus não se arrepende como a gente se arrepende. O arrependimento de Deus, como diz o texto, não é o nosso arrependimento como se a gente, nossa, eu não tinha que ter feito isso. Na verdade, não. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus sabia que ele salvaria os ninivitas. O que ele queria, meus irmãos, era utilizar de meios improváveis para salvar aquele povo, assim como quer nos usar. O texto fala, na verdade, que Deus teve compaixão daquele povo, não que Deus se arrependeu. Irmãos, caminhando para o final, nós podemos perceber com tudo que nós aprendemos hoje, 3 aplicações que eu acho que são muito importantes. A primeira: seja como Jonas e pregue para todo tipo de pessoa, em todo tipo de lugar. Meus irmãos, se Deus salvou o povo ninivita, Ele não pode salvar a sua família? Se Deus salvou esse povo, Ele não pode salvar os seus colegas de trabalho? Ele salvou, naquela época, uma nação perversa, que inclusive constantemente se colocava em guerra contra o povo de Israel. Se Deus o salvou, Ele não pode salvar a sua família? Então, irmão, sejam como Jonas, pregue para todo tipo de pessoa, em todo lugar que você estiver. Não se envergonhe do Evangelho. Ele ainda é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Segundo ponto, irmãos, se arrependa verdadeiramente. Meus irmãos, o povo ninivita, eles tiveram misericórdia da parte do Senhor depois que se arrependeram. Meus irmãos, nesta manhã, nós temos essa oportunidade de rasgar o nosso coração perante o Senhor,
para que Ele derrame sobre nós as suas misericórdias. Então que não apenas nessa manhã, meus irmãos, não apenas nessa tarde, não apenas nessa noite, mas que essa palavra percorra em nossos corações por toda a semana, meus irmãos, para que nós tenhamos isso como algo natural em nosso ser, de sempre rasgarmos o coração perante o Senhor e sempre nos arrependermos de nosso pecado. E, meus irmãos, o último ponto, que, na verdade, para mim, esse é o ápice de todo o sermão, é sobre Jesus Cristo. Podemos agora abrir Mateus, no capítulo 12. No verso 38 até o verso 42. Que diz assim, isso é Jesus falando, tá, irmãos? Então, alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Detalhe, irmãos, esse sinal aqui, o verbo, a palavra no grego, traz a ideia de algo miraculoso, algo fora do comum, fora da realidade, muito mais do que multiplicar pães e peixes. Então ele, porém, respondeu, Jesus, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Com Jonas, à luz de Jesus, nós aprendemos que, na verdade, o livro de Jonas não fala apenas daquilo que aconteceu. Claro, uma série de aprendizados que podemos extrair, uma série de assuntos sobre os quais a gente pode ser edificado, mas no fim das contas, meus irmãos, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, assim também o nosso Salvador ficou quando morreu e depois ressuscitou. Então, na verdade, Jonas, irmãos, é uma sombra daquele que viria para poder ser o nosso Salvador. Detalhe, irmãos, Jonas, ele entrou naquele peixe porque ele desobedeceu a Deus. E Deus teve que discipliná-lo para que, depois da disciplina, ele pudesse ter no seu coração um mínimo de arrependimento genuíno. Então, aquele confinamento pelo qual ele passou foi por conta da sua desobediência. Agora, Jesus, ele morreu voluntariamente, não porque ele pecou contra Deus e Deus o disciplinou, mas ele voluntariamente, em obediência ao Senhor, para que quando ele ressuscitasse, irmãos, a ira de Deus tivesse sido satisfeita. E também que juntamente com ele, irmãos, nós tivéssemos morrido naquela cruz do Calvário. Para que naquele dia em que ele ressuscitou, cada um de nós que cremos nele, nós ressuscitássemos juntamente com ele, tendo nova vida. Então, apesar do livro de Jonas falar de coisas maravilhosas, não é sobre Jonas, irmãos, que importa, mas é sobre Jesus. Outra coisa ainda sobre esse ponto, irmãos, e agora focado naqueles que não creem. O texto fala, Jesus fala que ele vai vir naquele último dia e os ninivitas se levantarão, porque eles creram na pregação que Jonas trouxe. Mas aquele povo de Jesus, aquele povo judeu, muitos viam Jesus que era maior do que Jonas e não creram. Meus irmãos, meus amigos, muito maior graça do que aquele povo nós temos, porque nós viemos, irmãos, após Jesus. Nós conhecemos toda a mensagem do Evangelho,
conhecemos toda a história da igreja, nós temos os profetas todos, nós temos os apóstolos todos, temos irmãos de Deus ao longo da história que nos instruíram e temos o privilégio de ter uma igreja com quem podemos caminhar juntos. E irmãos, nessa igreja, porque 2 ou mais se reúnem, neste momento Jesus se faz presente. E irmãos, se haver alguém aqui que não se arrependeu do seu pecado, naquele grande dia, contra você, o povo ninivita vai se levantar, porque eles creram na mensagem de Jonas. E nesta manhã, assim como nesta noite, assim como na próxima semana, e até Jesus voltar, estará aqui presente Jesus no nosso meio, podendo ser salvação para aqueles que creem, irmãos. Basta se arrepender e crer no Senhor. E para nós que já somos igreja de Jesus Cristo, temos esperança da parte do Senhor. Porque nós cremos naquele que é maior que Jonas. E, irmãos, se estamos com Ele, quem poderá ser contra nós? Então, que essa palavra, irmãos, impacte o nosso ser, o nosso coração, para que nós possamos arrependermos, nós que já cremos, arrependermos do nosso pecado, sempre buscando satisfazer ao Senhor, a sua palavra, buscando a santificação com os irmãos. Também, irmãos, precisamos pregar o Evangelho a todo tipo de pessoas. Tem muitas pessoas que ainda não foram salvas, que são os eleitos de Deus. Que Deus nos use para a sua glória. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, pela salvação. Mas não pela salvação apenas de hoje, mas por toda a salvação que sempre existiu. A salvação que foi prometida, Pai, lá em Adão. A salvação que foi prometida, Pai, em Abraão. A salvação que foi prometida, Pai, em Abraão, em Isaac, em Jacó. Depois veio o seu povo, Pai, o povo de Israel lá atrás. Vieram os profetas. Até que viesse, Pai, o maior e mais precioso de todas as coisas, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Pai, Jesus Cristo e toda a realidade espiritual foi uma sombra, Pai, no Antigo Testamento. E nós pedimos, quebrantados, que na realidade em que nós estamos hoje, Jesus Cristo, Ele não seja uma sombra para nós. Não permita, Pai, que nós sempre enxergamos apetrechos das coisas, as belezas que o Evangelho nos traz, mas que nós não enxerguemos o Teu Filho. Mas, Pai, em tudo que fizermos, quando abrimos a Bíblia, quando oramos, nos encontramos com os irmãos, no dia a dia, Pai, no dia comum das nossas vidas, Pai, no trabalho, que em todas as coisas, Pai, o Seu Filho seja manifestado para nós. E que Ele seja glorificado por meio de nossas vidas. Pedimos também, Pai, que nos fortaleça pelo poder do Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja abandone o pecado e busque a santidade com sinceridade. Pedimos também, Pai, que nos encha de coragem do Teu Espírito Santo, para que assim como este profeta, Pai, Jonas, foi, Pai, por um local totalmente desfavorável, que nós, incumbidos pelo Senhor, tenhamos coragem, Pai, de sermos usados pelo Teu Espírito Santo aonde nós estivermos, para que aqueles que não creem possam chegar até a salvação pela pregação da Tua santa palavra, Pai. Pai, obrigado por esse dia, que é o dia do Senhor, que é o dia em que nós somos lembrados de que Teu Filho morreu e por nós também ressuscitou, Pai. Que a gente não perca esse dia, mas que em tudo que nós fizermos, Pai, seja para Te glorificar, para glorificar e exaltar o Cordeiro. É o que nós te pedimos, Pai, no doce e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe.